1 Coríntios, e antes de iniciarmos a exposição de mais um livro bíblico, conforme eu disse aos irmãos, nós vamos nessa noite meditar na exposição do texto que se encontra no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, nos versos 35 ao 39. Marcos, capítulo 1, versos 35 a 39. Se você perceber alguém sem Bíblia perto de você, por favor, compartilhe a Bíblia com aquele que está aí do seu lado e não tem consigo uma Bíblia. Nós estamos buscando a direção e a ajuda de Deus para áreas de necessidade que nós temos como igreja. E algumas áreas da nossa necessidade da igreja local é um envolvimento maior com a oração e um envolvimento maior com a obra missionária. Nós vivemos em um mundo que confia muito em si mesmo, um mundo que confia nos recursos que tem alcançado. Mas, meus irmãos, nós não podemos ir longe sem oração. E nós temos um dever. Se Deus nos ama tanto e nós ainda estamos aqui nesse mundo, é porque Deus, Ele espera algo de nós, como igreja, para anunciar o Evangelho até a última fronteira conhecida, até onde o Evangelho ainda nunca foi. E para que isso aconteça, nós precisamos de um verdadeiro milagre de Deus. Trazer o povo de Deus de volta para a oração. Obrigado, irmão Sidney. E trazer o povo de Deus ao envolvimento missionário, sair de si mesmo e pensar no outro. Nós carecemos muito que o poder de Deus opere em nosso meio. Nos diz assim o texto, Marcos capítulo 1, 35 a 39. Nos diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Senhor, obrigado por trazer a nós, inspirar o registro desse acontecimento tão maravilhoso do nosso Senhor, que traz tanto ensino ao nosso coração. E nós pedimos, meu Deus, que pelo poder do Seu Espírito, o ensino da Sua palavra venha a nós, alcance nossa vida e transforme o nosso ser para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. No início desse capítulo, os versículos anteriores ao versículo que nós lemos, Marcos, ele está procurando mostrar que Jesus, ele é o Senhor Todo-Poderoso. E ele nos mostra isso através de pelo menos 3 aspectos. Dos versos 14 a 20, ele diz que Jesus tem o poder sobre a vida das pessoas, e nós vemos Jesus percorrendo o caminho, chamando pessoas para segui-lo, e aqueles que ele chamava imediatamente largavam tudo que estavam fazendo e o seguiam. Então isso não é natural, isso é o poder de Jesus sobre a vida das pessoas. Dos versos 21 a 28, nós vemos Jesus manifestando o seu poder sobre espíritos imundos. Então diante dele os maus espíritos se perturbam, e na autoridade do nome dele, esses espíritos imundos têm que abandonar aqueles que estão sendo afligidos por ele. Dos versos 29 a 34,
Marcos ele mostra para nós que Jesus ele tem todo o poder sobre as enfermidades. Não só sobre as enfermidades físicas, aqui é claro, ele está relatando a cura da sogra de Pedro e depois a cura de tantas outras pessoas que para lá convergiram ao saber que Jesus estava naquele lugar. Então Jesus, ele é o Senhor compassivo é aquele que traz alívio ao enfermo. E essas são evidências claras de que ele é o Senhor, de quem é o Senhor Jesus Cristo, a autoridade de Jesus sobre os homens, o seu poder sobre os demônios, o seu poder para trazer alívio das enfermidades, são claras evidências de que Jesus é o Salvador do mundo. O objetivo de Marcos é mostrar: o Rei chegou, o Messias prometido está aqui, ele é o Salvador, olhe para ele, porque ele veio. Então, é maravilhoso, irmãos, viver essa nossa vida de fé, sabendo que nós estamos seguindo a um Senhor que é todo-poderoso. Não existe nada difícil para Ele, não existe nada que Ele nos mande fazer que Ele não seja capaz de nos conduzir a realizar. Não há nada que Ele coloca no nosso coração que Ele não seja capaz de nos levar a executar. É muito confortante saber que nós estamos seguros nas mãos de Jesus, que tem todo o poder. Nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, nós estamos nas mãos dEle, e não existe poder maior do que o poder das suas mãos. Não há quem queira e não há quem possa cuidar tão bem de nós como o Senhor Jesus. Esse é o Senhor Todo-Poderoso, e esse Deus Todo-Poderoso, Ele veio ao mundo para nos salvar. Mas para que pudesse nos salvar, Ele precisa tomar sobre si a natureza humana. E quando veio a esse mundo, há mais de 2000 anos atrás, Jesus, Ele deixa a sua divindade, a sua glória celestial. Ele, é claro, mostra a sua divindade através do seu poder, mas para prover nossa salvação, Jesus vem a esse mundo e Ele vive como homem e Ele morre como homem. O Senhor Todo-Poderoso esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de servo, foi submisso até a morte, e morte de cruz. E agora Marcos ele passa a nos mostrar, nesses versículos que nós lemos, a fonte e o propósito desse maravilhoso poder na vida daqueles que querem seguir a Jesus. Por que nos é dado poder? De onde vem esse poder? Como nós podemos receber esse poder? E qual é o propósito do poder de Deus derramado sobre a igreja? O Senhor Jesus, Ele nos ensina como podemos receber esse poder para andar com Ele. E como que nós podemos desenvolver o ministério que Ele confiou às nossas mãos. O ensino claro aqui, meus irmãos, é que através da oração, a igreja recebe poder de Deus para proclamar o evangelho da salvação. Através da oração, é que a igreja recebe o poder de Deus para proclamar o evangelho da salvação. Esse foi um acontecimento na vida do nosso Senhor Jesus Cristo que deveria despertar todo o interesse do nosso coração, que deveria despertar no verdadeiro crente toda a atenção, porque disso depende o quanto nós conhecemos de Jesus, disso depende a nossa caminhada com Jesus. Então, os olhos daquele que quer andar com Cristo, daquele que quer viver a vida para o Senhor, devem se voltar para esse texto que nós acabamos de ler. E o que é que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver claramente um exemplo dos hábitos do nosso Senhor Jesus Cristo com relação às suas orações particulares. Como eram as orações de Jesus? E nós podemos ver aqui uma afirmação marcante do nosso Salvador, revelando o propósito dele ao vir a esse mundo. Jesus revela a fonte e o propósito
de todo poder. Versos 35 a 37, Jesus nos mostra a fonte de todo poder. Acompanhe de novo a leitura. Ele diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Você conseguiu imaginar a cena? Então, depois de um dia intenso de trabalho, Jesus, ele havia curado todos os enfermos ali daquela região que foram levados a ele, expulsado demônios, e depois desse dia tão cansativo de trabalho, depois de algumas poucas horas de sono, sem que ninguém percebesse, ainda escuro, ainda de madrugada, Jesus se levanta, quietinho, ninguém nem vê ele saindo. Eu imagino Jesus atravessando aquelas ruas da cidade, ainda desertas, e ele se dirige até um lugar onde ele sabia que poderia estar sozinho. Mas o objetivo dele não era estar sozinho. O objetivo dele era passar as primeiras horas do dia na presença do seu Pai Celestial. Ele trabalhou o dia todo, ele estava cansado, ele dormiu pouco, mas ele desejava mesmo começar aquele dia, passar as primeiras horas em comunhão com o Pai Celestial. E aqui está a fonte de todo poder, irmãos. É o relacionamento com o Pai Celestial através da oração. Não existe poder de outra maneira. Existe o poder do homem, existe o poder do braço, que nada é. Mas poder de Deus, ele não existe sem esse relacionamento em oração com o Pai. E essa era uma cena frequente na história do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós vemos nos evangelhos. Logo após o seu batismo, a primeira coisa que Jesus faz, ele se retira para orar sozinho. Por ocasião da transfiguração, enquanto Jesus orava, o seu rosto foi transfigurado. Antes da escolha dos 12 apóstolos, Jesus passou a noite inteira em oração a Deus. Enquanto todos falavam a respeito dele, enquanto naqueles dias de popularidade, eles queriam tornar Jesus um rei, ele subia a um monte, retirava-se a um lugar deserto para estar sozinho com o seu Pai. Quando ele foi provado no jardim do Getsêmani, Jesus ele diz para os seus apóstolos: olha, fiquem aqui, enquanto eu vou ali adiante para orar. E quando nós olhamos isso, irmãos, essa vida de Jesus, de oração, naturalmente surge uma pergunta: por que Jesus orava? Por que Jesus orava? E, é claro, há muitas respostas, mas há pelo menos duas respostas que deveriam transformar e tocar a nossa vida. A primeira delas é que Jesus orava porque ele amava orar. Ele gostava de orar. Era o prazer da vida dele. Nosso Senhor, ele estava certo do amor do seu Pai por ele. E ele estava certo do amor dele pelo Pai. Jesus sempre se voltava para o Pai Celestial, não por causa de alguma necessidade. Não era por causa de uma dádiva que ele precisava, era simplesmente por amor a essa comunhão com ele. Jesus amava seu Pai, irmãos, de maneira tão completa. Ele amava o Pai de maneira tão intensa que ele não podia suportar a ideia de estar longe do Pai. Ele não considerava isso como uma possibilidade. E é por isso que ele usava cada oportunidade, seja de dia, seja de noite, cada oportunidade que lhe surgia, ele usava para orar, porque ele amava orar. Jesus
ele também orava, porque ele era homem, um verdadeiro ser humano. Ele nunca deixou de ser Deus, ele foi Deus desde a eternidade, sempre Deus, mas embora sendo Deus, a sua divindade de maneira alguma afetou a realidade da sua natureza humana, quando ele recebe a natureza humana. Suas orações eram tão reais, as orações de Jesus, elas eram tão intensas como alguém jamais orou. Ou seja, Jesus orava porque, como ser humano, ele estava totalmente ciente da sua completa dependência do Pai Celestial. Uma explicação para toda essa sabedoria, para todo esse poder surpreendente que nós vemos no ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele percebia a sua total dependência do Pai Celestial. Jesus, ele ia àquela única fonte para ser suprido em todas as suas necessidades. E, meus irmãos, se já existiu alguém que veio a esse mundo e que não precisava orar, foi Jesus. Mas, se já andou alguém nesse mundo, tendo a vida marcada por tamanha devoção em oração, esse foi Jesus. Como que pode? Aquele que não precisava orar, orou mais intensamente do que todos os outros. Nosso Senhor, ele orava continuamente, ele não esmorecia não, sem pecado que ele era, ele nos deixou esse grande exemplo de comunhão zelosa com o Pai Celestial. A sua divindade não o tornou independente de utilizar todos os meios disponíveis como homem. Sua perfeição, seu poder como homem eram mantidos pelo exercício da oração. Jesus orou. E se Jesus orou, sendo quem ele é, ai de nós, se não orarmos. Mas, dos versos 38 e 39, tendo nos mostrado a fonte de todo poder, que é a oração, agora ele nos mostra o propósito de todo esse poder. Ele nos diz, dos versos 38 a 39, Jesus respondeu, imagine, eles ali apavorados, uai, cadê o Senhor? Para onde que ele foi? E até que eles conseguem achá-lo, e está todo mundo te procurando. Eu fico pensando, né, o que Jesus pensava quando isso acontecia. E ele olha para eles, e ele respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. O nosso Senhor, irmãos, ele diz que veio a esse mundo para pregar e ensinar. Ele veio para desempenhar o ofício profético. Ele deixou sua glória, aquela glória toda que ele tinha junto ao Pai Celestial desde a eternidade, para realizar o trabalho de um evangelista. Ele veio ao mundo para mostrar aos homens o caminho da paz, para mostrar a libertação aos cativos, para recuperar a vista aos cegos. Foi para isso que ele veio. Um dos principais aspectos da sua missão nesse mundo era percorrer os lugares, os vilarejos, todos os locais onde ele podia ir. E isso marcou a vida de Jesus. Ele estava sempre em movimento e ele ia a muitas localidades, anunciando as boas novas da salvação e oferecendo cura àqueles que estivessem com o coração partido, oferecendo luz para aqueles que estavam nas trevas, oferecendo perdão para os piores pecadores. Jesus diz, foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Em seu ministério, irmãos, o Senhor, ele atribui uma honra muito grande à pregação do Evangelho. Ele foi um pregador,
Ele foi um evangelista. Jesus, ele poderia ter passado todo o seu ministério na terra, em um templo, oferecendo sacrifícios, fazendo serviços ministeriais, mas não, ele poderia ter sido como sacerdote Arão, servindo no templo. Ele poderia ter julgado, poderia ter reinado, como fez o rei Davi, mas ele preferiu ocupar o seu tempo com algo bem diferente. Até o dia em que ele morreu, como sacrifício por nossos pecados, o seu trabalho diário, e eu ouso dizer, o seu trabalho a cada momento, consistia em pregar o evangelho da salvação aos corações necessitados. Foi para isso que eu vim, disse ele. Então, meus irmãos, qual é o propósito de todo poder? O propósito de todo poder, buscado em fervente oração, era para o cumprimento da missão. Jesus, ele não era um exibicionista, Jesus, ele não era um sensacionalista. Seu grande poder era manifestado para certificação de quem ele era, o Salvador esperado. Como o Messias esperado, com todo poder, ele transforma o coração humano, ele liberta das garras do maligno, ele oferece cura abundante, alívio ao necessitado. Disso, então, nós aprendemos que a fonte de todo poder é a oração. E o propósito de todo poder recebido através da oração é para que proclamemos o evangelho da salvação. Então, há uma fonte de poder na nossa vida, irmãos. E Jesus, ele deixa claro, ele ensinou qual é essa fonte de poder para nós. A fonte de todo poder é uma vida de oração. O Senhor Jesus, com o seu exemplo, ele nos ensina a importância dos hábitos diários devocionais de oração. Se Jesus, sendo santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus, de acordo com o autor aos Hebreus, se ele sendo assim, ele orava sem cessar, irmãos, quanto mais nós, cercados de tantas fraquezas de todos os lados, deveríamos nos dedicar à oração. Sendo ele perfeito e santo, orava incessantemente, quanto mais eu, pobre pecador necessitado, deveria orar. Se Jesus sentiu a necessidade de se colocar diante do Pai em súplicas, e não poucas vezes em lágrimas, quanto mais nós, que a cada dia ofendemos a Deus com tantas coisas. Mas ainda assim, meus irmãos, há aqueles que nunca oram. Não tenha dúvida que há muitas pessoas batizadas assim, que nunca oram. Muitos se levantam toda manhã, se deitam à noite, tendo vivido todo dia, passado todo o tempo sem fazer uma única oração. São crentes? Eu não ouso afirmar isso. Não digo que não sejam, mas não afirmo que sejam. O Espírito Santo que habita na nova criatura, na conversão, o Espírito que transforma a vida, ele leva essa alma a invocar a Deus. Não orar, irmãos, é a mesma coisa de estar sem Cristo. Uma igreja que não ora é uma igreja que está sem Cristo. Não orar é a mesma coisa que estar sem Deus. Se nós não oramos, nós estamos sem Deus. Não orar, irmão, significa andar pelo caminho da perdição. E quanto aos que oram, mas oram só um pouquinho?
Há uma forte evidência, irmãos, de que essa condição revela, no mínimo, pouca maturidade cristã. E até quando nós seremos meninos? Se pede pouco, por que o espanto em receber tão pouco? Buscando pouco, qual a surpresa de receber tão pouco? Sempre que as orações são poucas, irmãos, a graça, a força, a paz, a esperança serão muito limitadas nas nossas vidas. Sempre. Precisamos ter vida de oração como uma grande prioridade nossa. É prioridade, é o começo de tudo. Nada pode ser feito sem oração, na nossa vida particular, na nossa vida como igreja. É caminho de derrota. É frustração. A oração, irmãos, é a parte mais vital de um relacionamento frutífero com Deus. Seja individualmente, seja como igreja. A oração é determinante em todas as áreas da vida de um crente. Por isso, cada crente, ele é chamado a desenvolver uma vida de oração dinâmica. Vida de oração. Não apenas orações relâmpago. E quando alguém aprende a andar em oração poderosa diariamente, Deus transforma essa vida por inteiro. Ela nunca mais é a mesma. É transformada pelo poder que vem do alto. Por causa da correria dos nossos dias, e vocês, claro, sabem disso, os nossos dias são marcados pela urgência em tudo, e tudo é urgente. Você acaba de receber uma mensagem pelo aplicativo de mensagem, se você demorou 5 minutos, aí vem 3 interrogações, como outra mensagem. Então, o que é isso? Essa vida marcada por essa urgência, essa correria, não para nem para comer. E no meio de todo esse turbilhão, muitos crentes têm se aproximado de Deus da mesma maneira, correndo em caráter de urgência apenas. Mesmo assim, Deus, Ele continua chamando o seu povo de volta ao padrão bíblico, a um tempo significativo com Ele, através da oração diária. Deus está nos chamando. O mundo está corrido, mas Deus está nos chamando a parar um pouco. E como que nós precisamos orar? Deus, dá um jeito nesse coração acelerado meu. Deus, aquieta minha alma. Sossega minha alma para que eu possa pelo menos orar. Irmãos, Deus nos chama de volta à purificação espiritual prática e para uma caminhada íntima com Ele. Deus está nos chamando para andar pertinho dEle, juntinho dEle, como nós ensinamos as nossas crianças a cantar, bem perto. E isso é privilégio para nós. Então, meus irmãos, é tempo de nós, crentes, crescermos como discípulos de Jesus Cristo. Nossa geração, ela necessita desesperadamente de um grande despertamento. Talvez nunca houve tanta necessidade na história da igreja de um despertamento espiritual como essa geração nossa precisa. Mas este despertamento, irmãos, só virá se crentes comuns se comprometerem a ter um momento sério de oração. Nós não podemos promover despertamento, nós não podemos gerar reavivamento. O que nós podemos e devemos é orar para que ele venha, e ele só virá se crentes comuns se comprometerem a uma vida de oração.
Nunca vamos experimentar poder, irmãos, crescimento por completo, se nós não tivermos um momento significativo de oração diária. Não importa o quanto se ensine boa doutrina, se nós não tivermos tempo considerável de oração, nós não vamos crescer. Continuaremos na imaturidade. Nós não podemos nos contentar numa caminhada superficial com o Senhor Jesus Cristo. Quando Deus nos salvou para experimentar toda a plenitude da sua presença. Se Deus me chama para experimentar toda a plenitude da sua presença, como que eu vou me contentar em andar mais ou menos de qualquer jeito com Ele? Quando Ele tem tudo mais. Um dia eu sonhei com Jesus, não tem muito tempo, e uma parte do sonho, foi um sonho longo, e é bom, né, gente, sonhar com o Senhor, mas uma parte do sonho era a seguinte, Jesus ele andava, eu imagino que era por uma praia, tinha areia, tinha água, talvez um lago, não sei, um rio, mas o curioso não era isso, o curioso é que ele andava e não parava, e eu ia atrás dele. E enquanto eu ia atrás dele, tinha aviões de brinquedo, casinhas, carrinhos, e eu parava e ficava olhando para isso, e quando eu me dava conta, Jesus já estava andando lá na frente. E eu com os meus olhos nos brinquedos dessa vida, nos carrinhos, nos aviõezinhos, nas casinhas. E eu me lembrei do que ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia, e siga-me. E siga-me. Irmãos, há também um propósito para todo o poder que nos é concedido. Jesus nos ensinou qual é. Nunca se esqueça, através da oração nós podemos experimentar poder, sabedoria, favor, direção de Deus em nossa vida como nós nunca imaginamos. E Jesus nos mostra o propósito desse poder, o propósito de todo poder recebido é uma vida que cumpre a missão. Tendo ensinado a fonte de todo poder, Ele nos mostra o propósito desse poder. Jesus disse a que veio a esse mundo. Verso 38, vamos para outro lugar, para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Somos ensinados pelo exemplo do nosso Senhor, irmãos, que o propósito do poder, ele não seria para ficar ali dando evidências da sua divindade o tempo todo. E as pessoas ficavam animadas em ver isso, faz um milagre aí para nós. Ele chegou a ser confrontado por líderes religiosos, faz algum sinal para que nós possamos crer. O propósito desse poder, irmãos, não era em primeiro lugar para provar algo a quem quer que fosse, não. Há movimentos evangélicos que nunca se contentam com as evidências que Jesus já deu. E eles querem ver isso todo dia, eles querem ver manifestações de poder para impressionar. Eles deixam a pregação do Evangelho de lado e centralizam seus ministérios em exorcismos e milagres. Não há dúvida que as multidões querem isso. As pessoas querem isso. Nós quisermos gente aqui saindo pelo ladrão, é só oferecer isso. Mas é isso que Jesus quer? É isso que Jesus quer. Jesus deixa claro o que Ele quer. Jesus, Ele quer que o seu Evangelho seja anunciado, por mim e por você. Amém? Jesus deu poder para mim e para você para anunciarmos o seu Evangelho. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele chamou os seus discípulos. Foi essa tarefa que Ele deixou para nós como sua igreja. No final desse evangelho, capítulo 16, verso 15, Jesus diz: ide por todo mundo,
Pregai o Evangelho a toda criatura. Foi através da pregação do Evangelho que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi chamada e formada desde o princípio pela pregação. A igreja é mantida de forma saudável e próspera pelo Evangelho anunciado. Pecadores são despertados pela pregação do Evangelho, vidas são conduzidas a Cristo, os crentes eles são edificados. Por meio da pregação, o cristianismo é anunciado até a última fronteira, até a última etnia, até a última língua, precisa ser alcançado. Mais tarde, Jesus diz, em Atos 1:8, texto que o irmão Sérgio usou hoje para abrir nossa reunião de oração: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recebemos poder do Espírito Santo de Deus, poder do céu, poder em Cristo, buscado em fervente oração, para sermos testemunhas de Jesus Cristo. E que hoje, diante dessas palavras, irmãos, nós possamos ser encorajados a buscar poder através da oração para proclamar o Evangelho. Amém? Eu encerro compartilhando com vocês a história de uma missionária que tem impactado a minha vida, e eu tenho lido muito sobre ela, e há inclusive algumas entrevistas com ela. Você pode encontrar no YouTube algumas entrevistas com ela, doutora Ellen Roseveare. Doutora Ellen Roseveare. Ela nasceu em 1925 e em 1944, com apenas 19 anos de idade, ela iniciou o seu curso de medicina e ela se graduou doutora em medicina mais tarde pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Uma jovem brilhante. Com menos de 28 anos de idade, Ellen Roseveare já era doutora Ellen Roseveare. Não só porque fez medicina, mas porque se graduou como doutora em medicina. Em 1944, depois de ter feito o seu doutorado em medicina, Ellen Roseveare, ela se filia ao EC Internacional, aqui no Brasil, Missão Amém. Ela faz um treinamento, ela dedicou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando ela foi para a faculdade, ela não era muito bem crente, ela era de origem anglicana. Algumas jovens colegas dela, cristãs, através de um trabalho universitário de evangelismo, a conduziram a Cristo. E ela disse: o Senhor existe mesmo, manifesta-se a mim e eu dedicarei minha vida ao Senhor. E assim ela fez. Então, aos 28 anos, ela, através da Missão Amém, depois de ter feito seu curso preparatório na base da missão, ela se oferece para ser missionária no Congo, que era uma colônia belga naqueles anos. E chegando ali, doutora Ellen Roseveare, ela encontrou grandes dificuldades para compartilhar o Evangelho, para se aproximar daquelas pessoas, e ela orou a Deus. Ela viu as dificuldades que aquele local tinha, muita miséria, nenhum cuidado, e ela, em oração, colocou diante de Deus aquelas necessidades, e sem que ela compartilhasse com a sua igreja na Inglaterra, que orava por ela também, a igreja envia uma oferta para ela no campo missionário, e foi uma boa oferta. E com essa oferta, a doutora Ellen, ela constrói um hospital para 100 leitos, para atender mães, leprosos e crianças, além de uma escola para formar paramédicos, 48 clínicas rurais, que era o único recurso a tratamento médico no raio de 240 quilômetros. Entendendo a necessidade daquele povo, doutora Ellen Roseveare, ela retorna para a Inglaterra por um tempo para fazer um curso de enfermagem
tendo já o seu doutorado em medicina, ela sente a necessidade de se especializar na área de enfermagem para melhor atender aquelas pessoas. Ela volta, faz o seu treinamento, seu curso de enfermagem, retorna para o Congo, e em 1964 acontece a independência do Congo. Doutora Ellen está com 39 anos, ainda solteira, nunca se casou, e a guerra civil explode no Congo. Muitos missionários deixaram o país, muitos foram embora, a maioria dos europeus foram embora do Congo. Ela decide ficar e continuar servindo aquele povo. O Congo se tornou uma guerra brutal. Soldados rebeldes invadiam as vilas, matavam pessoas, tomavam tudo que eles tinham. E em um determinado dia eles chegam na vila onde a doutora Ellen Roosevelt servia, havia montado o hospital, treinado enfermeiras, e ela conta nos seus diários que ela passou por um terrível sofrimento. Ela diz: eles me arrastaram à noite pelos cabelos, chutaram a minha barriga, quebraram meus dentes, um soldado chutou a minha boca, quebrou os meus dentes, e muito sofrimento, até que uma noite aconteceu o pior. Brutalmente, ela foi estuprada. E ela escreve no seu diário, ela diz: naquela noite terrível, espancada e machucada, são palavras dela, aterrorizada e atormentada, havia falhado comigo. Certamente ele poderia ter entrado mais cedo, certamente as coisas não precisavam ter ido tão longe. Eu havia alcançado o que parecia ser a profundidade máxima do desespero. E mesmo nessa grande aflição do seu coração, ela ora a Deus. Ela clama ao Senhor: onde o Senhor está? E ela ouve a voz de Deus: eu estou aqui, Ellen. Não é você que eles estão ferindo, é a mim. Deixe-me usar a sua vida para me revelar a essas pessoas. E depois disso ela diz, ainda suas palavras, ela diz: através da experiência brutal e violenta do estupro, Deus encontrou-se comigo, com braços estendidos do amor. Foi uma experiência inacreditável. Ele estava tão lá, tão totalmente compreensivo, seu conforto foi tão completo, e de repente eu sabia, realmente sabia que seu amor era indescritivelmente suficiente. Ele me amava, ele entendeu. 1965, soldados resgatam Ellen e alguns outros prisioneiros naquela vila. Ela é levada para a Inglaterra, onde precisa permanecer 1 ano em tratamento, curando seus ossos quebrados, seus dentes que foram arrancados, a dor da alma. Ela foi para a casa dos seus pais, uniu-se à sua igreja em oração, e ela entendeu que o que fizeram com ela, na verdade, foi feito com Cristo, porque a alma dela continuava intacta, ela continuava sendo a mesma. E passado 1 ano, sentindo-se recuperada, ela se apresenta na base da UEC, e ela diz: eu estou pronta para ir para o campo. E eles disseram: para onde você quer ir? Ela diz: eu quero voltar para o lugar de onde eu saí. Vocês acreditam nisso? E eles disseram: não, você não pode voltar para lá.
ela diz: eu vou voltar para lá, se vocês não me enviarem, eu vou me desfiliar dessa missão e vou me inscrever em outra missão para ser enviada para lá. Em 1966 ela volta para o Congo e quando ela chega, tudo está destruído. O hospital está derrubado, todo o trabalho feito, e ela ora, e a igreja está orando por ela, e sem que a igreja soubesse, sem que ela pedisse à igreja, a igreja envia uma outra oferta, melhor ainda. E a doutora Ellen Roosevelt, ela agora constrói um hospital para 250 leitos, maternidades, escola de medicina e outras coisas mais. Depois de 7 anos, a doutora Ellen, ela retorna ao Reino Unido por motivos de saúde, sequelas. E a partir de então, ela viajou por todo o mundo, mobilizando missionários para a grande comissão, escrevendo vários livros. Ela se tornou uma das maiores mobilizadoras nas igrejas para a obra missionária no final do século XX, início do século XXI. E ela escreveu em um dos seus livros, eu vou ler um trecho para vocês, preste bastante atenção. Ela diz: desde 1973, tenho vivido no Reino Unido e tenho procurado tornar conhecida a necessidade desesperada de 3 bilhões de pessoas que vivem hoje e que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo e da redenção que Ele consumou por essas pessoas no Calvário. Estes são os povos escondidos em mais de 10 mil grupos étnicos ao redor do mundo. Enquanto tento tornar reconhecida ou conhecida as necessidades desses povos, oro com determinação para que o Espírito Santo desperte corações que respondam. Parece tão óbvio para mim que os jovens crentes devem levantar-se e ir, ela diz. Se entendêssemos o ensino da Escritura sobre a necessidade de santidade, na vida de cada crente não haveria necessidade de suplicar por missionários. E ela então diz: clame intensamente que o Pai envie trabalhadores para a sua grande seara e levante-se como um. 2016, com 91 anos, a doutora Ellen Roosevelt vai morar para sempre com aquele que a acolheu em seus braços, na sua maior necessidade. Desconhecida na terra, irmãos, pela maioria das pessoas, enquanto missionária, durante os seus anos como missionária, mas conhecida no céu por aquele que realmente importa. A vida e o ministério da doutora Ellen Roosevelt tem marcado profundamente a minha vida e tem despertado o meu coração. Eu tenho visto nela um testemunho de oração e de obediência ao Senhor, compartilhando o Evangelho até a última fronteira, até os confins da terra. Que Deus levante entre nós corações que estejam dispostos a orar. E que Deus levante entre nós corações que estejam dispostos a ir até a última fronteira para tornar o nome do Senhor Jesus conhecido. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Quero fazer um apelo ao seu coração nessa noite.